Olá, nação santista, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Notícias do Peixão hoje. Aqui quem tá falando é a Melissa Leal e nós trouxemos mais um vídeo para vocês com as melhores notícias sobre o nosso peixão. Tô passando aqui para lembrar de todos vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhuma novidade, comentar aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo para que eu possa mandar um beijo para todos vocês, curtirem o nosso vídeo pra gente saber que vocês realmente estão gostando dele e entrar na nossa área de membros. E bora para mais um vídeo? Vem! Primeira notícia. Santos encaminha contratação de Lautaro Dias e Alexandre Matos negocia com Cruzeiro para concluir acordo. O Santos vive um momento de alívio no Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda estar distante de uma posição tranquila na tabela, o time deixou a zona de rebaixamento e dá sinais de evolução. Para consolidar essa recuperação e mirar voos mais altos, a diretoria segue atenta ao mercado em busca de reforços que possam agregar qualidade ao elenco e elevar o patamar da equipe comandada por Kleber Xavier. Com Neymar garantido até o fim da temporada, o clube considera essa permanência como um trunfo importante, tanto dentro quanto fora de campo. O camisa 11, ídolo da torcida, representa não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo de esperança e mobilização para o torcedor santista. Mesmo com essa conquista, o departamento de futebol, liderado por Alexandre Matos, entende que é necessário ir além. Recentemente, o nome de Vitinho foi cogitado, mas rapidamente descartado pela diretoria, que avaliou que o atacante não se encaixava no perfil buscado. Em paralelo, o Santos intensificou os estudos em outras opções de mercado e encontrou em Lautaro Dias um nome que agradou. O atacante argentino, que pertence ao Cruzeiro, está na mira do Peixe para reforçar o setor ofensivo e pode desembarcar na Vila Belmiro por empréstimo. A negociação com o clube mineiro vem sendo conduzida com cautela por Matos, que conhece bem os bastidores do futebol nacional. O dirigente busca uma composição viável para ambas as partes, visando o empréstimo do jogador até o fim da temporada. A avaliação interna no Santos é de que Lautaro possui características que se encaixam no estilo de jogo pretendido por Kleber Xavier, além de ser um atleta com potencial para render mais em um novo ambiente. Lautaro Dias ganhou destaque no cenário sul-americano ao conquistar a Copa Sul-Americana de 2022 com o Independiente del Valle, do Equador. Suas atuações chamaram a atenção de clubes brasileiros e, mais tarde, o Cruzeiro decidiu apostar em sua contratação. No entanto, uma lesão atrapalhou sua sequência no time mineiro, o que reduziu seu espaço na equipe principal. Esse cenário abre margem para uma negociação. Com Caio Jorge em alta e se firmando como peça fundamental no ataque celeste, a concorrência interna se tornou mais acirrada, favorecendo uma eventual saída de Lautaro em busca de mais minutos em campo. O Santos vê nesse contexto uma oportunidade para reforçar o elenco sem comprometer os cofres do clube. Apesar de ter sofrido com lesões, Lautaro demonstrou qualidade e força física nas vezes em que atuou. Internamente, há a convicção de que, estando plenamente recuperado, o argentino pode ser um diferencial no ataque santista, que ainda busca se firmar como referência ofensiva na competição. Kleber Xavier e sua comissão técnica já deram sinal verde para a chegada do jogador. Enquanto isso, Tiquinho Soares, um dos principais reforços do Santos para esta temporada, ainda não conseguiu mostrar o futebol que o consagrou em anos anteriores. Seu desempenho aquém do esperado tem gerado críticas por parte da torcida e acendido o alerta no clube. A possível chegada de Lautaro poderia aumentar a concorrência por vagas no setor ofensivo e, ao mesmo tempo, colocar pressão para que Tiquinho reaja. O planejamento da diretoria passa por reforçar áreas que têm demonstrado fragilidade ao longo da temporada. Com o Campeonato Brasileiro cada vez mais equilibrado e competitivo, a margem de erro é pequena, e os dirigentes sabem que precisam agir com precisão. Além de Lautaro, outros nomes seguem sendo avaliados de forma reservada, e a ideia é trazer no mínimo mais um atacante para aumentar as opções no setor. A atuação de Matos nesse processo tem sido elogiada internamente. O dirigente, conhecido por sua habilidade em negociações, está em contato direto com os representantes de Lautaro Dias e com a cúpula do Cruzeiro para fechar os detalhes finais da transação. Há otimismo nos bastidores de que o desfecho seja positivo e que o jogador possa ser anunciado ainda nos próximos dias.
Outro fator que pesa a favor do Santos é o desejo do próprio atleta em atuar com mais frequência e ganhar espaço em um clube tradicional como o Peixe. Lautaro vê com bons olhos a possibilidade de defender as cores alvinegras e acredita que pode se destacar no time comandado por Kleber Xavier, que busca implementar um jogo mais veloz e ofensivo. Enquanto isso, a torcida santista se mantém atenta e na expectativa de novas contratações. Com a janela de transferências aberta e a urgência por reforços evidente, a diretoria trabalha nos bastidores para trazer peças pontuais que possam elevar o nível da equipe. Lautaro Dias é o nome da vez e a negociação promete movimentar os próximos dias na Vila Belmiro. Com uma diretoria ativa e um projeto esportivo em desenvolvimento, o Santos tenta construir um caminho sólido em 2025. Com reforços estratégicos e a manutenção de ídolos como Neymar. A chegada de Lautaro Dias, se confirmada, será mais um passo importante rumo a esse objetivo, devolver ao clube o protagonismo que sua história exige. Segunda notícia. Santos vê negociação por Igor Vinícius ameaçada após chegada de Hernan Crespo ao São Paulo, em meio à movimentada janela de transferências. O Santos segue ativo nos bastidores e tenta fechar novas contratações para qualificar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro. A permanência de Neymar, confirmada até o fim da temporada, trouxe alívio à torcida alvinegra, que temia uma possível saída precoce do camisa 10. Agora, o foco total está em garantir reforços estratégicos. William Arão, por exemplo, já está com tudo acertado e deve ser anunciado em breve como novo reforço do meio-campo. O volante, com passagens marcantes pelo Flamengo, estava livre no mercado e recebeu propostas de outros clubes do futebol brasileiro, mas foi convencido por Alexandre Matos a vestir a camisa do Peixe. O dirigente santista tem conduzido as tratativas com firmeza e vem desempenhando papel central no processo de reformulação do elenco. No entanto, uma negociação que parecia bem encaminhada corre o risco de não se concretizar. A contratação do lateral direito Igor Vinícius, do São Paulo. Segundo o jornalista Wagner Frederico, todos os termos da transferência já haviam sido definidos entre Santos, São Paulo e o próprio jogador. Estava tudo acertado: salários, tempo de contrato e até mesmo a liberação antecipada por parte do clube do Morumbi. O São Paulo, inclusive, aceitou ceder o atleta antes do fim do vínculo atual, mantendo 20% dos seus direitos econômicos. O acordo parecia certo, e a expectativa era de anúncio iminente por parte do Peixe. Porém, uma mudança no comando técnico do São Paulo colocou tudo em dúvida. A chegada do argentino Hernan Crespo para substituir o antigo treinador trouxe novas análises ao departamento de futebol tricolor. Crespo, que já teve passagem anterior pelo clube e conhece a pressão do cargo, pediu à diretoria tempo para avaliar o elenco antes de liberar qualquer jogador. E Igor Vinícius, até então fora dos planos, passou a ser observado de forma mais criteriosa pelo novo comandante. Ainda de acordo com Wagner Frederico, o treinador argentino percebeu que há carência de opções na lateral direita do elenco são paulino e, por isso, decidiu segurar a saída de Igor, pelo menos temporariamente. A ideia é acompanhá-lo nos treinos e verificar se poderá ser útil no esquema tático pretendido. Essa reavaliação atrasa e ameaça a transferência que estava em estágio final. Do lado santista, a confiança de que o bom relacionamento com a diretoria do São Paulo e o desejo do próprio jogador em buscar novos ares ainda possam pesar a favor do negócio. Internamente, o Santos trabalha com cautela, mas também com expectativa de que Crespo possa rever sua decisão nas próximas semanas. O clube quer reforçar o setor defensivo, considerado um dos mais vulneráveis do time ao longo da temporada. A diretoria entende que a chegada de um lateral com experiência no futebol nacional é fundamental para manter a consistência tática da equipe. Igor Vinícius, que alternou entre altos e baixos no São Paulo, é visto como uma opção confiável, com boa capacidade de recomposição defensiva e força física. O atleta também agradou a comissão técnica liderada por Kleber Xavier, que participou das conversas sobre o perfil ideal de reforços. Além disso, a contratação de Igor representaria mais uma demonstração de ambição do Santos em montar um elenco competitivo. A intenção do clube é manter um equilíbrio entre nomes consagrados, como Neymar e William Arão,
e jogadores em busca de afirmação, como Lautaro Dias, cuja negociação também está em andamento e promete ser finalizada nos próximos dias. O argentino deve chegar por empréstimo do Cruzeiro, preenchendo uma lacuna ofensiva no plantel. Enquanto espera um desfecho positivo sobre Igor Vinícius, o Santos segue atento ao mercado. A diretoria já analisa alternativas para o caso de a negociação não se concretizar. Outros laterais estão sendo observados em sigilo, embora a prioridade ainda seja tentar convencer o São Paulo a liberar o jogador. A situação de Igor ilustra bem os desafios enfrentados por clubes que buscam reforços no mercado interno, onde negociações muitas vezes são impactadas por mudanças inesperadas, como trocas de treinadores. A interferência de Crespo na negociação é um exemplo claro de como decisões técnicas podem mudar completamente o rumo de uma tratativa praticamente sacramentada. Se por um lado há frustração nos bastidores do Santos, por outro ainda existe margem para a retomada do diálogo. O Peixe acredita que com a pressão do próprio jogador e um eventual reforço na posição por parte do São Paulo, a liberação possa ocorrer ainda nesta janela. Enquanto isso, a torcida aguarda com expectativa por novas movimentações e segue acompanhando de perto cada atualização vinda da Vila Belmiro. Com Alexandre Matos à frente das negociações, o Santos mantém o planejamento de reforçar todas as áreas do campo, garantindo competitividade até o fim da temporada. A busca é por jogadores comprometidos e com capacidade de adaptação ao modelo de jogo. A indefinição envolvendo Igor Vinícius é um obstáculo no caminho, mas não altera o foco de um clube que trabalha para retomar seu protagonismo no futebol brasileiro. Terceira notícia. Torcida do Santos aprova possível chegada de Memphis Depay após impasse no Corinthians. Com a paralisação do Brasileirão Betano por conta do Mundial de Clubes, os holofotes se voltaram totalmente para o mercado da bola. Em meio às especulações e negociações, o nome de Memphis Depay voltou a ganhar destaque no cenário nacional. O atacante holandês, atualmente no Corinthians, está no centro de uma polêmica que pode abrir caminho para uma surpreendente mudança de clube. E a torcida do Santos já se manifestou de forma contundente. A situação envolvendo Memphis se intensificou após o jogador ameaçar não se reapresentar ao Corinthians caso uma dívida de 6 milhões de reais não fosse quitada ainda nesta semana. A cobrança pública do atleta gerou mal-estar interno no clube do Parque São Jorge e, ao mesmo tempo, despertou o interesse de torcedores rivais, especialmente os santistas, que viram na crise alvinegra uma oportunidade. Nas redes sociais, os pedidos para que o Santos tente a contratação do atacante ganharam força. A proximidade entre Memphis e Neymar, que recentemente teve seu contrato com o Peixe renovado até o final da temporada, apenas aumentou a empolgação da torcida. Os dois têm uma relação de amizade construída ao longo dos anos, e para os santistas, a presença do craque brasileiro pode ser um atrativo a mais para convencer o camisa 10 do rival a trocar de lado. Publicações como "Imagine Neymar e Memphis juntos na Vila Belmiro" traz o holandês para o maior do Brasil, e "Não peço mais nada este ano, só traz o Depay" inundaram as redes sociais e fóruns dedicados ao Santos. A ideia de ver os dois craques atuando lado a lado animou torcedores, que buscam um novo ídolo internacional após a chegada de Neymar e a possível contratação de outros nomes de peso, como Lautaro Dias e William Arão. No entanto, apesar da comoção virtual, a diretoria do Santos não se pronunciou oficialmente sobre qualquer interesse em Memphis. Até o momento, não há confirmação de que Alexandre Matos, responsável pelas negociações no clube, tenha feito contato com os representantes do atacante ou com o próprio Corinthians. Internamente, o foco está na conclusão de tratativas já em andamento, como o empréstimo de Lautaro Dias, atualmente no Cruzeiro. Mesmo sem movimentações formais, o nome de Memphis segue sendo pauta recorrente nos bastidores da Vila Belmiro. O momento instável do jogador no rival e a dívida milionária que o Corinthians enfrenta alimentam a expectativa de que uma rescisão contratual possa acontecer. Caso isso ocorra, o Santos poderia agir rapidamente, dependendo da disponibilidade e interesse do atleta. Vale lembrar que Memphis Depay chegou ao futebol brasileiro no ano passado como uma das maiores contratações do Corinthians na última década, com passagens por grandes clubes europeus como Lyon, Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid.
O holandês acumulou experiência internacional e qualidade técnica, características que o tornariam uma referência imediata no elenco santista. Além disso, sua amizade com Neymar pode ser um diferencial decisivo. O astro brasileiro tem sido ativo nos bastidores, influenciando o ambiente e ajudando a convencer outros atletas a embarcarem no projeto do Santos para 2025. A possibilidade de reviver parte da atmosfera de grandes duplas ofensivas na Vila é um atrativo poderoso, tanto para o clube quanto para o próprio Depay, que poderia reencontrar motivação num ambiente mais leve. Apesar de não ter sido envolvido diretamente nas tratativas com Memphis, o nome de Alexandre Matos surge como figura central em todo o planejamento do Santos. O dirigente tem articulado diversas negociações paralelas, com a possibilidade de novas janelas se abrirem em decorrência de rescisões contratuais. O clube está em alerta máximo. Paralelamente à questão de Memphis, o Santos segue firme na tentativa de reforçar o setor ofensivo com a chegada de Lautaro Dias. O argentino, que pertence ao Cruzeiro, deve ser anunciado nos próximos dias por empréstimo até o fim da temporada. O clube também já tem acerto com William Arão, volante experiente que estava livre no mercado e chega para ser uma das lideranças do grupo. Embora a diretoria evite alimentar expectativas públicas sobre Memphis, a repercussão do nome entre os torcedores serve como termômetro do que a torcida deseja. Um time competitivo, com estrelas capazes de devolver o clube ao protagonismo. E nesse contexto, Neymar e Depay formariam uma dupla de respeito, algo que remete aos tempos áureos da Vila Belmiro. Por ora, tudo ainda está no campo das suposições. Memphis segue vinculado ao Corinthians, e a situação financeira do clube do Parque São Jorge ainda pode ser resolvida nos bastidores, evitando maiores desgastes. Mas a pressão da torcida santista já está posta, e a ideia de ver o holandês com a camisa do Peixe passou a fazer parte das conversas e dos sonhos de muitos alvinegros. Se a diretoria vai agir ou não, ainda é um mistério. Mas se depender do clamor das arquibancadas, físicas ou virtuais, a contratação de Memphis Depay teria o selo total de aprovação da torcida. Afinal, para um clube que já fez história com craques internacionais, repetir essa fórmula parece cada vez mais tentador. Quarta notícia. Ancelotti detalha conversa com Neymar e revela pedido especial à estrela do Santos. Após o retorno das férias em função da pausa provocada pelo Mundial de Clubes, o Santos retomou as atividades no CT Rei Pelé visando a sequência do Campeonato Brasileiro. O elenco já está sob os cuidados da comissão técnica liderada por Cleiton Xavier, que trabalha para melhorar o desempenho coletivo e afastar o time da zona de rebaixamento. Embora o clube esteja fora do Z4 no momento, a situação ainda é delicada, exigindo ajustes e reforços estratégicos. Nesse processo de reconstrução e estabilização, a permanência de Neymar foi um dos temas centrais nos bastidores santistas nas últimas semanas. O camisa 10, maior ídolo do clube no século XXI, chegou a ser cercado por rumores de uma possível saída antecipada. No entanto, a diretoria conseguiu renovar o contrato do craque até dezembro, o que representa alívio e confiança renovada para os torcedores. A ideia, segundo pessoas de dentro do clube, é discutir ainda neste ano uma extensão até a Copa do Mundo de 2026. Enquanto o Santos trabalha no fortalecimento do elenco com possíveis contratações como a de Lautaro Dias, que está próximo de chegar por empréstimo do Cruzeiro. Outra figura importante do cenário do futebol brasileiro falou sobre Neymar. Trata-se de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, que revelou detalhes de uma conversa que teve com o craque. Em entrevista à Comebol, o comandante italiano foi direto ao falar sobre suas expectativas com relação ao camisa 10 do Peixe. Ancelotti destacou que vê Neymar como peça-chave na construção da equipe brasileira rumo ao Mundial. Falei com Neymar. É um jogador muito importante para a nossa seleção até a Copa do Mundo. Tem que se preparar bem, tem tempo para isso. Conversei com ele, que se prepare muito bem, pois temos a ideia de que ele seja um jogador muito importante para a seleção brasileira, revelou o técnico. O tom da fala do treinador mostra que a confiança em Neymar está mantida, apesar das lesões que prejudicaram o jogador nos últimos anos. Para Ancelotti, a condição física do atacante será determinante para seu protagonismo na equipe nacional. Ao manter-se em atividade no futebol brasileiro,
com um calendário intenso e visibilidade constante. Neymar tem a oportunidade de ganhar ritmo e entrosamento de olho nas próximas convocações. O pedido de Ancelotti vai além de uma simples convocação. O italiano quer ver Neymar comprometido e em forma, pronto para assumir o papel de liderança na seleção. E para isso, a permanência no Santos é um fator que pode favorecer o planejamento da comissão técnica da Amarelinha. Ao seguir no Brasil, Neymar pode ser monitorado mais de perto e atuar sob condições que respeitem seu processo de recuperação e retorno gradual ao auge. Internamente, a diretoria do Santos celebrou a permanência do craque como uma vitória. A presença de Neymar em campo representa muito mais do que marketing ou apelo popular. Ela tem impacto direto no comportamento do elenco, na moral do clube e na confiança da torcida. Com ele, o Peixe ganha em qualidade técnica, criatividade ofensiva e liderança. A expectativa é que ele esteja 100% fisicamente para o duelo da 13ª rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras, ainda sem data definida. Ao mesmo tempo, a comissão técnica entende que é preciso reforçar o elenco para sustentar o projeto competitivo ao redor do camisa 10. Nomes como William Arão e Lautaro Dias estão na mira, com negociações em estágio avançado. O objetivo é claro: formar uma equipe capaz de proteger Neymar em campo, dando-lhe liberdade para decidir e evitar sobrecargas físicas. A torcida, por sua vez, se mantém esperançosa. Ver Neymar de volta à Vila Belmiro já é motivo de orgulho, mas vê-lo jogando bem, marcando gols e liderando o time é o sonho de todos os santistas. A revelação de Ancelotti só reforça a dimensão do impacto que o jogador tem no cenário do futebol mundial, mesmo atuando longe da Europa. Seu nome ainda é tratado com reverência por treinadores e analistas internacionais. Para o Santos, a fala do técnico da seleção representa uma chancela de prestígio. Ter um atleta que é considerado peça central no esquema de Ancelotti valoriza o clube e mostra que a decisão de repatriar Neymar foi acertada. O desafio agora é manter o camisa 10 motivado, saudável e competitivo. E com isso, alavancar também o desempenho coletivo do Peixe na Série A do Brasileirão. Com a retomada das atividades, o clima na Vila Belmiro é de reconstrução, mas também de otimismo. As metas são claras: fugir da parte de baixo da tabela, alcançar uma posição segura e construir uma base sólida para 2026. Neymar, claro, é o principal símbolo dessa nova etapa. Seu comprometimento com o clube e com a seleção representa um elo entre passado, presente e futuro, e se depender de Ancelotti, esse elo ainda terá muitos capítulos pela frente. Chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, comentarem aqui embaixo de qual cidade vocês estão falando para que eu possa mandar um super beijo para vocês, curtirem o nosso vídeo para a gente saber que vocês realmente estão gostando dos conteúdos e entrarem na nossa área de membros. Tchau e até o próximo vídeo.